Marcos Antônio Martins, ele é neurocirurgião, membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, especialização em neuro-oncologia pelo Hospital Sírio-Libanês. Ele foi professor de neurocirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Unifenas e também preceptor da residência médica de neurocirurgia do Hospital Universitário Alzira Velano. Ele é neurocirurgião do Instituto de Medicina Especializada de Alfenas e coordenador do Serviço de Neurocirurgia e Neuro-Oncologia e preceptor da residência médica em dor e cuidados paliativos da Santa Casa de Misericórdia de Alfenas. Doutor, eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade e agora passo a palavra para o senhor. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado, Pedro, pelo convite. Queria agradecer a toda a comissão organizadora aí do evento. Não é fácil organizar um evento desse, ainda mais uma situação que a gente está vivendo. E eu estou aqui para ajudar. E vamos lá. Vocês receberam aí? Tá visualizável a aula? Tudo certo, pode seguir. Bem, eu fui convidado, então, para falar um pouco para vocês sobre os princípios da cirurgia dos tumores intrínsecos, né? Então, basicamente, o conceito de tumor intrínseco é um conceito amplo e não muito definido. Nessa situação, a gente costuma falar que esses são tumores originários de estruturas intracerebrais ou lesões implantadas na substância branca ou substância profunda do cérebro. Na verdade, isso é um conceito baseado mais em localização e anatomia do que um conceito histológico, que seria o mais adequado. Portanto, não é um conceito definitivo. Bem, os tumores intrínsecos, por definição, seriam esses que a gente está listando aí, né? Os principais são os gliomas, né, onde a gente destaca em vermelho os gliomas de baixo grau e os gliomas de alto grau. Os outros tumores todos fazem parte desses tumores intrínsecos, mas eu acho que a nossa aula, por uma questão didática, vai ficar mais limitada aos tumores gliais de alto e baixo grau. Então, a gente tem uma lista aí, que são os gliomas, né, com suas várias vertentes, os tumores da pineal, os pinétios, os ependimomas, meduloblastomas, hemangioblastomas, os lipomas primários, na verdade, linfomas primários do sistema nervoso central, está errado aqui, e as metástases, como eu disse, são tumores que não são exatamente intrínsecos, mas implantados na substância profunda do cérebro. Então, falando efetivamente dessas lesões gliais, né, então, o foco da nossa aula hoje serão dois tipos de tumores. Os gliomas de baixo grau, né, ou da sigla em inglês low-grade gliomas, eles representam 15% dos tumores cerebrais, a maior parte deles são os astrocitomas difusos, pela nova classificação de 2016 da Organização Mundial de Saúde, em que divide esses gliomas de baixo grau em astrocitomas difusos, oligodendrogliomas e oligoastrocitomas. Na verdade, a incidência dessas lesões tem dois picos, né? Um primeiro pico na idade escolar, que é de 6 a 12 anos, e o outro pico, até com maior incidência, que é maior prevalência, que é entre a terceira e a quarta década de vida. A história natural dessas lesões é interessante, porque a gente percebe que eles têm um crescimento anual, que foi estimado em alguns trabalhos de mais ou menos 4 milímetros por ano. Eles são tumores que são considerados malignos, porque eles têm uma alta capacidade de invasão, né? Eles são capazes de se espalhar pelas fibras brancas, ou seja, eles podem fazer uma invasão intrahemisférica ou até interhemisférica, contralateral, através das grandes comissuras, como o corpo caloso, por exemplo, né? Em geral, esses tumores, se não são tratados, eles sofrem uma transformação maligna, ou seja, eles vão mudar para um glioma de alto grau em 7 a 8 anos, e, em média, eles são fatais se nada for feito em 10 anos. Já os gliomas de alto grau são uma doença grave, né? O glioblastoma multiforme, que é o principal representante dessa classe, é um tumor cerebral primário mais comum. Em algumas estatísticas, até 50% dos casos dos tumores de um serviço são glioblastomas, né? Numa estatística americana, eles representam até 2% de todos os cânceres, né? E nos Estados Unidos, há uma incidência de 43 mil casos por ano. Em média, os pacientes acometidos estão por volta dos 53 anos, mas o pico de incidência é entre os 65 e 74 anos. A gente tem que lembrar que, infelizmente, se você até digitar no Google, você vai ver lá que essa é uma doença inexoravelmente fatal. E mesmo com o melhor tratamento que a gente tem hoje, a sobrevida global média é em torno de 14, 15 meses, né? Em relação às manifestações clínicas, logicamente que a gente vai ver diferença.
Nos gliomas de baixo grau, que tem um crescimento mais lento, né, eles vão predominar com sintomas mais leves, mas não tão pouco problemáticos, né, como as crises convulsivas, sendo que 50% a 80% dos pacientes têm como primeiro sintoma essas crises, e 50% dos pacientes com crise convulsiva têm uma crise de difícil controle clínico. Essas lesões geralmente vão predominar em lobos frontais e temporais, né. Há também a presença de sintomas localizatórios, dependendo do tamanho e da extensão dessas lesões, levando a déficits neurológicos focais, e principalmente déficits de função executiva, como agnosia, afasia, né, e podem gerar, dependendo da localização, sintomas de hipertensão intracraniana, né. Em relação à epilepsia, pacientes operados com uma ressecção completa, que a gente chama de gross total resection, né, e com crises de menos de 1 ano, ficam curados ou usam muito poucas drogas antiepiléticas para os seus casos pós-operatórios. Já os astrocitomas, os gliomas de alto grau, eles podem abrir a sintomatologia com quadro de hipertensão intracraniana, ou seja, cefaleia, vômitos, turvação visual, diplopia. No exame de fundo de olho você vai ver um papiloedema, e muitas vezes pacientes chegam para a gente com diminuição do nível de consciência, realmente no estado mais grave. É interessante notar que a maioria desses sintomas de hipertensão intracraniana, eles são matinais, né? Esses também podem se apresentar como se fosse um AVC, né? Não é raro você receber na clínica diária pacientes com déficits neurológicos focais, né, como uma hemiparesia ou uma afasia, mimetizando um acidente vascular cerebral, né? Em termos radiológicos gerais, os gliomas de baixo grau, eles são não contrastantes, né, como a gente pode ver nas figuras B e D aí, uma sequência de ressonância magnética T1 pós-contraste, né, mas vão apresentar um hipersinal nas sequências em T2 e FLAIR. Em geral, como a gente pode ver, eles vão predominar no lobo frontal e temporal, e produzem muito pouco ou quase nenhum efeito de massa. Interessante notar também que na categoria dos oligodendrogliomas, que é uma histologia dentro dos gliomas de baixo grau, eles são lesões mais corticais, predominam no lobo frontal e podem apresentar calcificações, que é uma boa pista diagnóstica para essa histologia. Já os gliomas de alto grau, com o seu principal representante, que é o glioblastoma, né, multiforme, em geral, eles são uma lesão irregular, na sequência em T1, vão demonstrar um efeito de massa, né, e, em geral, tem um importante edema vasogênico em volta, né. Quando você injeta gadolina nesses pacientes, eles apresentam um bom realce com um contraste irregular, e algumas lesões, boa parte delas, na verdade, apresentam um realce anelar, que significa que o centro é heterogêneo e é rico em necrose, né. A MRS, que é a espectroscopia, apresenta aí, como a gente pode ver na foto abaixo, né, uma inversão da relação dos picos de colina em N-acetil-aspartato, demonstrando um grande turnover celular. Já a perfusão, a gente vê um aumento da vascularização sobre o tumor através do aumento do RCBV, o que é visto nesse mapa de cores aí ascendendo, né, como a gente fala na prática neurocirúrgica. Bem, falado isso, a gente tem que saber o que fazer com esses pacientes, né? E os princípios gerais do tratamento desses pacientes acabam levando, na maioria das vezes, à indicação cirúrgica. Mas antes disso, a gente tem que resolver algumas questões que eu chamo de questões chaves, né? Então, essas questões são tão clínicas quanto de imagem, né? Então, a primeira questão que você tem que levantar é qual esse tipo de tumor, né? Se existem prováveis diagnósticos diferenciais. É muito comum a gente ver na clínica diagnóstico diferencial de glioblastoma em metástase, por exemplo, ou com linfomas primários do sistema nervoso central, e até essas lesões com realce anelar podem mimetizar um abscesso cerebral. Então, é importantíssimo a imagem. E quando a gente fala de imagem, na verdade, a gente praticamente só fala da ressonância magnética convencional e suas técnicas mais avançadas. A segunda questão é, você detectou o tumor, esse paciente necessita realmente da cirurgia? E se ele necessita, ela deve ser uma cirurgia para ressecção completa, ou o paciente só tem condições, ou só precisa naquele momento ser submetido a uma biópsia? Outra coisa importante é o time da cirurgia. Existem sinais ou sintomas ou achados de imagem que podem indicar que esse paciente precisa de uma cirurgia de urgência? E no pré-operatório desse paciente, você vai ter que submeter ele a outros estudos radiológicos, laboratoriais, para um melhor preparo para a cirurgia. Em relação à imagem, é importante a gente saber a localização, porque isso vai interferir no nosso acesso, quais vias a gente vai tomar, qual tipo de craniotomia e quais os tratos ou áreas loquentes a gente pode encontrar no nosso caminho.
né? Determinar se essa lesão é intra ou extra-axial, isso também às vezes gera dúvida, principalmente quanto à relação aos meningiomas ou lesões gliais subcorticais, né? E essa lesão apresenta efeito de massa, esse efeito de massa causa desvio da estrutura de linha média, né? Então esses são sinais que podem estar mostrando para a gente o quão rápido esse tumor está crescendo e, dessa forma, o quão rápido a gente deve tomar providências e tratar esse tumor. O tumor absorve contraste, ele realça com contraste, né? Então, tumores, como eu falei, que realçam contraste, têm uma tendência a maior agressividade, né, no caso das lesões gliais. E a presença de edema vasogênico também ajuda a definir essa questão do tempo de tratamento, né, que a gente vai conseguir ver melhor nas sequências em T2 e FLAIR. E por último, e não menos importante, é sempre bom saber a relação desses tumores com estruturas vasculares, sejam elas estruturas de grandes vasos da base ou relação com artérias corticais importantes, como a gente vai falar mais para frente, e também a relação com o sistema venoso. Ainda sobre o timing, né? Então a gente sabe que a progressão dos sintomas vai depender de quão rápido esse tumor cresce, de quão agressivo ele é, e da capacidade dos mecanismos de compensação cerebral, né? Então, como vocês sabem aí da parte que vocês acabam estudando no TCE, né, a doutrina de Monro-Kelly, que fala sobre a complacência cerebral, né? Então, no início da curva, como a gente está vendo nesse gráfico aí, à medida que a pressão intracraniana vai aumentando por uma massa, por um hematoma, né, um tumor, um hematoma, os mecanismos de compensação da pressão intracraniana vão agindo, e então, à medida que o volume vai aumentando, a pressão aumenta pouco. A partir de um certo ponto, que a gente chama de ponto de inflexão, né, esses mecanismos de defesa, ou seja, de compensação cerebral, eles são exauridos, e o cérebro passa a ter baixa complacência, né, fazendo com que pequenos aumentos de volume, no caso dos tumores, um pequeno turnover celular, um crescimento um pouquinho maior da massa, faça com que se gere um efeito de massa maior, uma hipertensão intracraniana. Isso deve ser bem pensado quando a gente está falando com tumores com grande efeito de massa, com bastante edema vasogênico, ou tumores que estão causando hidrocefalia. Nessas condições, esses pacientes geralmente vão acabar sendo submetidos a um tratamento, a uma cirurgia de emergência. Sobre o pré-operatório, acho que são duas coisas que são importantes de falar. A gente não vai entrar muito em assuntos aqui de posicionamento de paciente, de craniotomia, eu quero falar mais do geral, pelo público que a gente está lecionando a aula hoje. Né? O uso de corticoide, ele é importante, né? Obviamente você tem algumas limitações em pacientes que têm algumas síndromes metabólicas, principalmente o diabetes mellitus, mas o uso do corticoide deve ser instituído sim no pré-operatório, ele ajuda a diminuir o edema citotóxico e também um pouco do edema vasogênico, tá? E normalmente eu costumo usar de 5 dias a 1 semana antes da intervenção cirúrgica, que ajuda bastante na cirurgia. O uso de anticonvulsivante é controverso. Logicamente, se o paciente abre o quadro com crises convulsivas, ele deve ser usado sim, né? Não há dúvida sobre isso. Mas pacientes que não têm crise convulsiva não costumam usar profilaticamente, isso está bem embasado na literatura, né? Outro problema é o que anticonvulsivante usar. Normalmente eu dou preferência ao anticonvulsivantes mais modernos, como o levetiracetam, porque ele não interfere no metabolismo do citocromo P450, como é o caso da fenitoína e da carbamazepina, né, que são muito usados, né? Isso pode atrapalhar tanto o uso de outras medicações, como o corticoide, e tem um efeito negativo também no metabolismo de drogas quimioterápicas que muitos desses pacientes vão usar na sequência. Em relação ainda a princípios gerais, alguns métodos de imagem auxiliares mais modernos que podem ajudar, né? Então, a angiorressonância magnética, estudo dos vasos, ela vai determinar a relação do tumor com estruturas vasculares, né? Alguns tumores, como tumores da glândula pineal, gliomas intraventriculares e hemangioblastomas, esse último tumor muito vascularizado, são imprescindíveis o uso dessa tecnologia para que você consiga estudar bem essa relação do vaso e não ter surpresas no seu intraoperatório. A espectroscopia também é importante porque ela ajuda a verificar áreas de realce e áreas de infiltração e até diferenciar gliomas de baixo e alto grau, né? Nas áreas de infiltração você pode ter células de câncer viável, né? E a espectroscopia te ajuda a reconhecer uma parte delas. A gente sabe que essa alteração da relação entre colina, N-acetilspartato e a colina-creatinina, ela é importante e ela vai ser diretamente proporcional à agressividade da lesão.
E outra coisa importante da espectroscopia é que nos casos de uma biópsia, né, ou mesmo na cirurgia aberta, quando você quer biopsiar algumas áreas para fazer congelação, ela serve como guia, como alvos, áreas onde tem essa relação mais alterada, tem maior potencial agressivo, né. Já a ressonância funcional, um exame ainda pouco disponível, mas para vocês saberem, ele avalia a ativação e a conectividade cerebral e é usada principalmente naqueles pacientes que têm lesões próximas das vias com funções executivas, como a área da fala, a área da visão, né, áreas para cálculo e áreas de funções cerebrais bem superiores. A tractografia também vai ajudar na descrição das vias, né, dos tratos, né, e ela consegue demonstrar a relação do tumor com os tratos, piramidal, tálamo cortical, o fascículo fronto-occipital inferior, entre outros, né. O único problema da tractografia é que o edema gerado pela lesão, ela pode apagar os tratos nesse exame. E você pode ficar na dúvida se esse trato que está apagado, ele está sendo deslocado apenas pela lesão, ou se ele está sendo infiltrado pela lesão. Lembrar que os gliomas é uma doença infiltrativa. Então, aqui nas imagens, a primeira imagem acima, a gente consegue observar aí, indicado pela seta, a irrigação do tumor numa angio-ressonância, né? A espectroscopia, vocês podem notar aí que até mesmo o subtipo molecular dos tumores, que é um assunto que a gente não vai entrar aqui, ele pode ter pistas através da espectroscopia, mas vejo que acontece realmente uma inversão aí do pico de colina e N-acetilespartato e de colina e creatina, né, em todas aquelas lesões ao contrário de um cérebro normal. E a ressonância funcional, você pode notar em vermelho aí as áreas que acendem quando você coloca esse paciente no aparelho e remete ele a alguns paradigmas de estudo e a sua relação com essa lesão que está presente aí. Então, nos gliomas de baixo grau, a conduta, ela pode variar de acordo com o serviço e de acordo com a escola, né, na verdade, né. Anteriormente, anos atrás, essa conduta que a gente chama de observacional, see and wait, né, era mais adotada. Hoje, ainda alguns colegas neurocirurgiões têm por pré-requisito, tomar esse tipo de conduta, ou seja, observacional, em pacientes assintomáticos, em pacientes que têm sintomas e que estão com lesões em áreas eloquentes, com dificuldade para cirurgia, né, lesões profundas nos núcleos da base, né, mas o grande problema desse tipo de conduta é que você está impondo o paciente a um risco de progressão, ou seja, essa tipo de lesão malignizar mais rapidamente, né, e esse paciente está sempre sob risco de apresentar crises convulsivas ou apresentar déficits neurológicos que podem complicar a sua situação. A biópsia, normalmente, é um procedimento que é pouco utilizado, ela é mais usada para obtenção de material para estudo, para você saber que tipo de lesões o paciente tem, principalmente em pacientes que estão em risco de cirúrgico elevado, pacientes que não têm condições clínicas, né? O grande problema da biópsia é a acurácia diagnóstica, porque o principal problema é o erro na graduação da lesão. Muitas vezes a lesão pode ser heterogênea e a imagem não te ajudar muito na definição disso. E, principalmente em lesões grandes, você pode ter áreas com tumores em graus diferentes, né? Tumores de baixo e alto grau em áreas diferentes de uma mesma lesão, né? Em geral, a ressecção cirúrgica, então, é bem indicada em pacientes que estão sintomáticos, né? E quais são os efeitos dessa cirurgia? Primeiro, a diminuição do efeito de massa, né? Segundo, que eu considero principal nos gliomas de baixo grau, é a citorredução, né? Essa citorredução, na verdade, ela reduz o risco de progressão, isso está provado, ou a malignização, né? E aumenta o potencial da terapia adjuvante, normalmente químio, depois, primeiro rádio, depois quimioterapia, né? Em geral, a ressecção, se você tentar fazer uma ressecção total, mirando a área de hipersinal em T2, né? Em geral, hoje em dia, os pacientes assintomáticos têm cada vez mais uma tendência à ressecção, pelas técnicas que estão sendo, que eu vou apresentar mais para frente, ajudando na cirurgia e diminuindo o grau de mortalidade, principalmente de morbidade. Então, esse estudo aqui, né, foi cortesia de um professor lá do CIRI, me emprestou o slide dele, foi uma comparação entre dois tipos de conduta na Noruega, né? Então, eles pegaram um hospital A, onde se optou por um tratamento mais conservador, não totalmente conservador, onde se fazia biópsia e observação,
né, a biópsia para confirmar o diagnóstico de low grade, né, e a ressecção apenas indicada quando a ressecção completa era possível, né. Nota que esse trabalho é de 2012. Já o hospital B era um hospital onde a conduta para ser tomada era mais agressiva, ou seja, tentativa de ressecção a menos que contraindicado ou claramente que não, quando não fosse factível. Nessa situação, o endpoint era sobrevida global baseado na comparação regional dos grupos. Então, notem aí que pela curva de Kaplan-Meier existe uma diferença gritante na sobrevida entre os dois grupos, ou seja, favorecendo o grupo de tratamento cirúrgico. E você vê que essa diferença aumenta à medida que passa o tempo, ou seja, esses pacientes que estão lá por volta dos 8, 10 anos, morreram mais porque sofreram mais malignização, enquanto os outros pacientes sofreram menos malignização. Já esse outro estudo, de 2008, demonstra claramente que o grau de ressecção impacta positivamente na sobrevida global desses pacientes, né? E isso teve um endpoint, um corte de mais ou menos 90%, ou seja, quando você ressecava mais que 90% dessas lesões, logicamente, dentro daquela área que a gente falou de T2 flare, esses pacientes tinham um grande impacto na sobrevida global, quando a gente pode ver nos gráficos aí com as curvas, com os gráficos das curvas de Kaplan-Meier. Já nos gliomas de alto grau, então, o objetivo da cirurgia é, primeiro, o diagnóstico, né, principalmente reduzir o efeito de massa e, com certeza, causar citorredução, né. O objetivo da cirurgia no glioma de alto grau é ressecar a área de realce, né, e vários estudos mais modernos têm demonstrado um aumento significativo da sobrevida global e do que a gente chama de PSF, que é a sobrevida livre de doença, ou seja, essa ressecção da área de realce diminui bastante o edema vasogênico por causa da retirada do efeito de massa, diminuindo a necessidade do uso de corticoides e melhorando a qualidade de vida desses pacientes por um efeito somatório, né? Outra coisa que é importante, alguns estudos têm mostrado que tem uma maior qualidade, uma melhor taxa de ressecção quando esses tumores retornam e você precisa fazer uma cirurgia de revisão, né? E, sem dúvida nenhuma, isso melhora muito o efeito da terapia adjuvante, né, através da chemoradiation. Hoje a gente combina nos tumores de alto grau a temozolomida com a radioterapia. Então, aqui, da década passada ainda, mas são dois trabalhos clássicos, né, e foram realizados em dois grandes centros nos Estados Unidos, o MD Anderson e São Francisco, né, e esses trabalhos demonstraram que o grau de ressecção teve um importante impacto na sobrevida como uma variável independente. E notem que no estudo do MD Anderson, apesar de um nível de ressecção maior de 98% ser o endpoint, né, a gente estava numa época antes da temozolomida. E no estudo de São Francisco, uma época pós-temozolomida. De qualquer forma, mesmo com um EOR menor, né, esses valores tiveram impacto e foram uma variável independente de bom prognóstico. Já esse outro estudo é uma revisão sistemática, onde se analisou o grau de recomendação para a citorredução dos glioblastomas, e vejam que surgiram trabalhos de nível 1 e 2 de evidência corroborando, né, a recomendação de cirurgia para os gliomas de alto grau. Então, aqui nesse outro slide, a gente pode ver algumas diferenças de grau de ressecção, né, alcançados para a cirurgia de glioma. Em A e B, a gente tem uma ressecção mais satisfatória, veja uma grande cavidade cirúrgica deixada no exame pós-operatório, né, principalmente em B, e já em C e D, essa ressecção acabou não sendo tão satisfatória porque elas tiveram limitação. Provavelmente aqui a gente teve uma limitação por causa do risco de lesão de vasos, que a gente chama de vasos em passage, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, já para o final. Então, o mais importante do que a gente perseguir uma ressecção total é perseguir essa ressecção com segurança. Então, o conceito de gross total resection, ele hoje passa a ser um conceito de maximal safe resection, ou seja, ressecção máxima segura. E o que permite que a gente faça isso? Bem, a gente tem que lançar a mão de todo o armamentário de recurso disponível, né? Mas cada um com a sua capacidade de obter esses recursos por causa das instituições, das questões hospitalares, dos recursos que a gente tem. Então, a gente vai destacar aqui a magnificação, o neuronavegador, a ressonância intraoperatória e a monitorização intraoperatória. E vamos falar uma controvérsia sobre o aspirador ultrassônico.
A magnificação, eu considero de suma importância nas cirurgias desses tumores, né? Especialmente os tumores gliais. Hoje eu considero que seria inconcebível a gente operar um glioma sem magnificação, mas em outras épocas, né, isso acontecia, e ainda hoje a gente tem colegas que gostam de abordar essas lesões com o mínimo ou nenhuma magnificação. 2 tipos de magnificação eu considero que são as melhores, as lupas ou o microscópio cirúrgico, na verdade são as 2 disponíveis, né? Na verdade, o uso de uma ou outra trata-se mais de uma preferência pessoal, mas a minha preferência é por usar o microscópio. Eu acho que, no meu conceito, a magnificação por uso de um microscópio ela é mais segura e mais potente, mais viável, te dá mais segurança do que o uso da lupa. Já a neuronavegação é outro recurso importante, né, quando disponível. Ela pode ser usada isoladamente e, quando isso acontece, ela tem um papel na confecção da craniotomia e no estabelecimento de uma rota, né, segura para se alcançar o tumor, né. Em geral, quando você faz a neuronavegação, você pega o seu exame de ressonância com todas aquelas imagens, todas aquelas sequências, e joga no computador, joga no software do equipamento, e através de uma caneta você desenha a sua craniotomia e aponta, né, um apontador, você aponta a direção da sua lesão. Quando você associa essa navegação computadorizada à tractografia, torna-se uma tarefa mais simples e mais segura, porque você vai estar associando aí a sua rota à presença ou não dos tratos, né? Porém, após a abertura da dura máter e a drenagem de líquor, acontece o brain shift, né? O cérebro vai murchar, ele vai perder aquela configuração armada dele, e esses parâmetros são perdidos. Então, após esse passo, a neuronavegação não vai servir para você para uma ressecção segura. Entretanto, quando você dispõe de um sistema de ressonância intraoperatória, seja através de uma suíte neurocirúrgica como essa à esquerda, do MD Anderson, ou como essa que é parecida com o que a gente tem no Sírio, à direita, né, que chama um sistema Nextdoor, é possível você, durante a cirurgia, tirar o paciente daí, colocar ele dentro do aparelho, fazer uma nova ressonância e jogar esses dados no navegador e renavegar. Essa renavegação vai permitir que você faça uma ressecção mais ampla e efetiva, de uma forma mais segura, né? Então, esse estudo aí, ele demonstrou que o uso da ressonância operatória levou a um aumento significativo do grau de ressecção, tanto para gliomas de alto como gliomas de baixo grau, porém, ainda é um recurso de alto custo e pouco disponível. Eu, particularmente, não tenho esse recurso, né, no meu serviço, e uma alternativa que eu julgo viável é a utilização do ultrassom intraoperatório. O ultrassom é uma ferramenta barata, disponível, né, fácil de usar, né, e que pode ser usado dentro da cirurgia com os devidos cuidados, com um probe estéreo, né, você pode mapear o córtex, através do córtex cerebral, toda a lesão. A limitação são as lesões de baixo grau, que normalmente quando são extensas, elas têm uma característica no ultrassom muito homogênea em relação ao tumor cerebral, então você perde um pouco dessa capacidade de definição de limite, né. E aqui, um exemplo de intervenção com ressonância intraoperatória, permitindo que você renavegue mais de uma vez para alcançar a ressecção mais satisfatória possível. A monitorização neurofisiológica intraoperatória é outra uma ferramenta importantíssima, né, que tem se tornado rotina na neurocirurgia oncológica, né. Eu tenho usado sistematicamente esse recurso, praticamente em todas as cirurgias que eu posso, né, e principalmente quando eu vou mexer em substância branca, e em lesões que estão envolvendo áreas eloquentes, praticamente ela se tornou indispensável. Aqui, então, ela permite que você faça a localização de corredores cirúrgicos e áreas seguras para a corticectomia, né. A Wake Craniotomy é uma derivação da monitorização que você faz com o paciente acordado, e durante esse período de acordado, você conversa com o paciente e traça metas e faz paradigmas para que ele te responda, e isso tem um papel importante quando você está lidando com tratos da fala e da visão, principalmente essas áreas que eu elenquei aí, né. Você pode usar, como na foto, um eletrodo cortical, e você também usa uma caneta bipolar, muitas vezes, para mapear o córtex, e um monopolar para fazer uma ressecção das fibras brancas. Então, esse artigo, ele demonstra o papel da monitorização na obtenção de um maior grau de ressecção sem comprometimento das funções essenciais, e você vê aqui pelas curvas que ele impacta diretamente o tempo de progressão livre da doença, significando muita qualidade de vida para o paciente,
como a gente vê nas curvas aí de Kaplan-Meier. Aqui, a controvérsia que eu falei, o aspirador ultrassônico. Na verdade, eu coloquei aqui para lembrar que o aspirador ultrassônico, na verdade, não tem papel nenhum na ressecção de tumores intrínsecos, já que esses tumores, principalmente os tumores gliais, eles são poucos que têm uma consistência elástica, sejam duros o suficientes para que seja necessário a ressecção com um aspirador. Geralmente, o uso de um aspirador delicado e uma pinça bipolar boa é suficiente para você fazer a ressecção de 99% dessas lesões. Pelo contrário, o risco de você causar uma lesão vascular é muito maior com o uso do aspirador ultrassônico. Por isso, então, eu gosto de comparar nessa situação o aspirador ultrassônico com um desenho infantil aí que alguns devem conhecer, onde nesse episódio aí um touro se aventura em uma loja de porcelanas. Então, essa é a comparação, a analogia que eu gosto de fazer. E para encerrar, o mais importante que eu acho, talvez isso aqui seja mais para o pessoal da residência, mas é importante, vocês têm em mente se você resolver seguir pela área da neurocirurgia, né, principalmente na cirurgia dos tumores gliais, o que a gente chama de 3 leis. A primeira lei é, nunca sacrifique uma artéria, a menos que você tenha se você tenha certeza para onde ela está indo e de que esse lugar está prestes a se tornar um buraco, ou seja, um grande buraco, ou seja, uma área de gliose. Então, como mostra essa foto, essa imagem, esse esquema da direita, quando você lesa um vaso, toda essa circuitação, ao invés que quando você mesmo entrando pelo você vai conseguir ressecar o que você quer e lesar toda essa rede neuronal. A mesma coisa se uma televisão e dar essa rede. Então, o importante você evitar isso é eu sempre usar magneção, você reconhecer os vasos. O aspirador ultrassônico, como eu disse, ele está proscrito, porque ele causa mais lesões vasculares, o buraco no vaso que ele faz é muito maior. É importante conhecer a anatomia, né, que a gente chama de vasos em passagem, que devem ser manipulados com cuidado para evitar espasmos, porque esses vasos têm alto risco de espasmo, né? Principalmente as artérias lentículas estriadas, a coroide anterior, vasos que vão para a estrutura óptica, nervo óptico, e ramos da artéria cerebral média, emergindo na fissura civiana, principalmente para o lado temporal. E controlar o sangramento responsavelmente. Isso quer dizer que você deve realizar uma hemostasia suficiente para ver o que está fazendo e evitar uma hemostasia excessiva que vai comprometer o seu tempo cirúrgico. Tá? A segunda lei, eu já estou terminando, se você respeita o seu paciente, respeite sua substância branca. A analogia que eu faço trate a substância branca como você trataria, por exemplo, um nervo óptico ou a medula espinhal. Jamais você cortaria essas duas lesões. A gente sabe que lesões da substância branca, elas podem ser mais danosas que algumas lesões corticais, por gerarem síndromes desconectivas, né? Então, considere sempre a organização espacial, entenda bastante dos tratos e use todos os recursos disponíveis, a tractografia, a monitorização, o paciente acordado, e normalmente eu disseco a substância branca com um aspirador e nem com bipolar, com a caneta monopolar mesmo, e ela vai me indicando aonde eu posso ir ou não na substância branca. Então, nessa figura, a gente pode entender que uma lesão cortical no córtex temporal posterolateral, né, que é essa lesão da esquerda, com esse pequeno trato envolvido, ela tem menos efeito, um efeito menos devastador que uma lesão um pouquinho mais para trás, mas dentro da substância branca, considerando o mesmo tamanho. E por último, a última lei, que eu acho que é a mais importante, né, mas é a mais chocante, se ao final da ressecção você não está chocado com o que fez, então provavelmente você realizou apenas o objetivo. Por que eu digo isso? Tem alguns colegas, né, existe um conceito da prática que você deve ressecar a lesão por pequenas craniotomias. Eu já sou completamente ao contrário. Por que eu falo isso? Porque o grau de ressecção, ele impacta de forma importante a sobrevida global. E, no caso dos gliomas de baixo grau, eles também afetam a taxa de malignização. Ou seja, entenda uma coisa, cirurgia de glioma é igual a ressecção de uma parte do cérebro, devido à sua capacidade infiltrativa. Então, opere além do que você vê na sua imagem. Tá? Se a monitorização, se você tem segurança para fazer isso, vá além. Tá? Quanto maior o tumor residual, maior o edema pós-operatório e pior o prognóstico no pós-operatório imediato. A gente tem que lembrar que a maior parte das recorrências, principalmente dos glioblastomas, acontecem na borda das lesões, fora da área de realce. A branca começa a formar carvão, né? A sucção dessas lesões é fácil, ela é laminar, né? E eu costumo brincar com o residente, na época eu tinha residente, que o som do aspirador, quando está aspirando o tumor, é como se você tivesse resfriado, em vez de assoar o nariz, você resolvesse fazer aquele movimento para engolir a secreção. É meio nojento, desculpa, mas é uma analogia que eu
eu gosto de fazer. Desculpe ter extrapolado um pouquinho o tempo, obrigado pela paciência de vocês aí. Esse aí é o nosso centro oncológico, o prédio lá do Centro Oncológico da Santa Casa de Alfenas. A gente não é um hospital imenso, mas a gente tem um centro muito estruturado e consegue operar quase de tudo lá, e vocês estão convidados a conhecer lá quando quiserem. Obrigado.